Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um estudo aqui no canal Espiritismo Kardec. Queria agradecer ao Cláudio, ao Arthur, ao Rui e a todos que estão assistindo. Hoje nós continuamos a estudar o capítulo da evocação. Começamos aqui o estudo do item, na pergunta 23 desse capítulo. Então, Rui, nos fale um pouco mais desse capítulo. Pois não, nós estamos na metade dele, no item que trata de um questionário submetido aos espíritos sobre o tema. Lembrando que a técnica de evocação é preconizada em espiritismo para a comunicação com espíritos conhecidos, espíritos familiares, contemporâneos, sem menosprezo à possibilidade das manifestações espontâneas. Kardec, em todo o seu trabalho de pesquisa, de estruturação da doutrina espírita na sociedade parisiense e nas correspondentes sociedades espíritas espalhadas por diversas cidades e países, se remetia, ora, a uma experiência de evocação, outra a manifestações espontâneas. Resumindo, então, neste capítulo, que temos tudo a ganhar combinando essas duas técnicas. Então, é sobre isso também que versa esta pergunta de número 23, com a qual vamos retomar a nossa análise. Você de casa está convidado, você já sabe, para interagir conosco por meio do chat, nos dê a oportunidade de ler a sua pergunta, a sua contribuição, o seu questionamento. E enquanto isso, nós no estúdio, Arthur, Cláudio, Eric, a quem saúdo com muita satisfação, vamos trazendo nossos comentários. Quando um espírito se apresenta por si mesmo, pode-se estar certo da sua identidade? Resposta: de maneira alguma, porquanto os espíritos enganadores empregam a miúde esse meio para melhor mistificarem. É curioso, meus amigos, eu recordo agora que no meio nós encontramos, tendo por base algumas opiniões individuais trazidas a lume em psicografias, em que se recomenda a manifestação espontânea exclusivamente, com exclusão da evocação, justamente supondo que a manifestação espontânea seria sempre autêntica, isenta essa possibilidade de mistificação, de impostura, de fingimento. A lição que trazemos agora é em sentido contrário, que não se vê razão para a espontaneidade indicar a autenticidade, baixando a guarda do grupo, não é, de investigar a identidade daquele que comparece. Como é que os amigos analisam, do ponto de vista da lógica, da razão, do bom senso, essa contestação ao que se propaga aí no meio, contida neste trecho do livro? É interessante, né, que a evocação ela é justamente um meio de evitar a mistificação, né, porque pela evocação você cria um laço entre você e o espírito, né, então evita. Você esperando a comunicação espontânea, é mais fácil, às vezes, um mistificador se vir falar com um nome falso, né, apócrifo, porque sempre tem vários espíritos inferiores ao nosso redor, né, já que é um mundo de provas e expiações, tem espíritos inferiores, né. Então a evocação ajuda a evitar a mistificação, porque você cria
esse laço específico entre você e o espírito, entre você e supomos, Agostinho, ou outro espírito, um familiar seu, enfim. Faz sentido, então, Eric, por este laço que a evocação ajuda a formar. Muito bem. E os amigos, o que acham? Cláudio, Arthur? Olha, a gente tem tido experiências aqui no seguinte sentido. Trabalho muito com a parte espontânea, porque tem alguns médiums aqui que praticamente não servem para evocação, entre aspas, mas tem uma mediunidade, vamos dizer assim, que a gente diria até aberta. Então, o que a gente tem feito ao longo do tempo? Os espíritos que se apresentam espontaneamente, eles ficam com o ônus da prova. Eles têm que provar quem são. Isso tem, acredito eu, dado uma margem um pouco maior de segurança para a gente. Aqueles que não conseguem se identificar ou não têm nenhuma referência para que a gente os identifique, toda a comunicação, toda a conversa ficará em segundo plano. Né? E é interessante que a gente tenha colhido bastante experiências boas nessa questão, porque o espírito, ele tem que passar algo que nem o médium e nem o evocador ou o dialogador ali tem conhecimento. Isso só vai ser referendado depois, ou por um familiar ou por um conhecido daquele espírito. Eu vou dar um exemplo rápido aqui, assim, no meio de vários. É claro que não, como é que se diz? Não dá 100% de certeza, mas já dá uma margem muito grande de trabalho positivo nisso. Um espírito se apresenta dizendo ser fulano de tal, parente de cicrano, e, como sempre, a gente fala, olha, eu não conheço o cicrano nem o Bertrano que está se comunicando, como é que a gente vai fazer? Olha, quando você conversar com ele, pergunte do relógio, diga a ele o que foi feito com o relógio de bolso que lhe dei, tá? E diga a ele, ó, presta atenção, uma informação corriqueira que quase todo mundo pode ter dado um relógio para alguém, né? Se ele afirmar que se lembra do tal relógio, ele vai te contar o que aconteceu com o relógio. Diga a ele que não se preocupe com a questão material do relógio, porque o que me liga a ele é ele manter o sentimento desse relógio no coração. Olha, qual surpresa nossa quando conversando com a pessoa inquirida, relatou que um avô lhe havia dado, muitos anos atrás, antes de falecer, um relógio de bolso, citou até o nome do relógio, e que ele tinha prometido guardar o relógio para sempre. Só que uma tia lhe pediu o relógio e deu fim no relógio. Então, você veja, a informação do espírito é para que ele não se preocupasse com a perda material do relógio, que o que os ligava era o pensamento dele ter recebido aquele relógio, e que era para ele manter o relógio no coração, a lembrança do relógio. Então, é esse tipo de coisa, tá certo? Que a gente tem conseguido trabalhar um pouco. É claro que a maioria dos espíritos que se manifestam espontaneamente, geralmente não tem nada a ver nem com o médium, nem com o grupo em si. Espíritos, talvez, assim, errantes mesmo, né? No sentido lato da palavra, não tem para onde ir, ou às vezes nem sabe para onde ir. Então, esses a gente trata com todo carinho, com todo respeito, procura orientar dentro das questões de vida espiritual, de imortalidade, e as informações que vêm, infelizmente, só ficam como experiência para o grupo. Essa questão aí da evocação realmente é um bom exemplo de como que o movimento, quase que de maneira geral, tem se portado, né? Tem geralmente
priorizado as informações mediúnicas pós-Kardec, geralmente opiniões que são individuais, né, de espíritos isolados, e deixando de lado, né, as obras fundamentais, que têm um lastro muito maior, porque são frutos de um trabalho coletivo, né, de vários espíritos de uma ordem geralmente superior, né, e que chegaram a um consenso, né, por isso que é o chamado consenso universal, a concordância universal, que é para nós espíritos, assim como foi para Kardec, algo muito mais seguro. Então a resposta está bem clara ali, inclusive dizendo que na comunicação espontânea há um perigo, né? Esse mesmo perigo que eles dizem que a evocação tem, né? Quando dizem que, de maneira alguma, porquanto os espíritos enganadores empregam a miúde esse meio para melhor mistificarem. Então, quer dizer, vai justamente na contramão do que está escrito aí nessa obra fundamental da doutrina espírita, que é o Livro dos Médiuns. Então, é por isso, né, que nós aqui, assim como alguns outros, estamos nesse trabalho aí de resgate do estudo das obras fundamentais para que tais ideias isoladas, opiniões isoladas, possam realmente ser colocadas no seu devido lugar e não como sendo instruções da própria doutrina espírita. Muito direto ao ponto o destaque feito pelo Eric com relação ao laço, que diminui ao menos o risco da interferência de intrusos, de espíritos que desejam enganar quanto à sua identidade por meio da técnica de evocação, que, como bem sintetizou o Arthur, é apresentada a técnica depois de um acurado processo metódico de sua análise, para elencar como parte integrante de toda a racionalidade que vem com a pesquisa espírita, do controle sobre o que manifestam, pretendam ensinar os espíritos, considerando que existem vários graus de saber e de ignorância na erraticidade, e que não são todos evoluídos e confiáveis para dizer para a gente de forma mastigada, facilitada, o conhecimento do mundo espiritual e dos meios seguros de comunicação. Então, Kardec teve que estudar, teve que trabalhar para depois, como resultado desse trabalho, dessa pesquisa, trazer para a gente, olha, tem que aplicar um método de controle. A evocação integra o método segundo o qual poderemos obter melhores resultados no esforço de nos comunicarmos com determinados espíritos conhecidos. Faz todo o sentido que assim seja, porque a evocação funciona como a exteriorização desse laço, que é uma verdadeira magnetização, que entra na linha de consequência da lei da simpatia ou de comunhão de pensamentos. Se insistentemente o nosso grupo pensa num ser, nós exercemos sobre esse ser uma ação magnética que desperta o seu interesse, desde que ele seja simpático ao nosso chamado, à nossa figura, à nossa pessoa, constituindo assim um afunilamento do processo de comunicação que na sequência se pode estabelecer, sem espaço para que um intruso possa interferir, fazendo-se passar pelo ser evocado. Então nós temos vantagens
aí evidenciadas para empregar o processo ou técnica de evocação, sem termos que passivamente esperar as manifestações espontâneas. Claro que, como Kardec coloca, se o nosso grupo disciplinadamente possui um certo nível de moralidade, de seriedade, que tenha atraído a assistência dos bons espíritos e conferido aos seus membros autoridade sobre os espíritos imperfeitos, as manifestações, por mais que sejam espontâneas, não vão dar espaço aos impostores. O problema é a nossa dificuldade na excelência, na qualidade, nesse sentido. A qualidade moral ainda é uma dificuldade muito grande para todos nós, espíritos imperfeitos. Daí a utilidade que deve, sim, recomendar a evocação ainda hoje. Muito bem, vamos à 24ª pergunta sobre a evocação mental, se não me engano. Quando se evoca pelo pensamento o espírito de uma pessoa, esse espírito vem, ainda mesmo que não haja manifestação pela escrita ou de outro modo? Resposta: a escrita é um meio material para o espírito de atestar a sua presença, mas o pensamento é que o atrai e não o fato da escrita. Portanto, independentemente dessa formalidade, poderemos ter ainda assim uma evocação. Por isso, me parece que muitos grupos que se colocam abertamente contrários à evocação, principalmente influenciados no conselho da obra O Consolador, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, eles não se dão conta que, de forma mental, de forma informal, eles, pelo pensamento, evocam com bastante frequência, sem perceber. Daí a necessidade de repensarem, né, as suas práticas e suas convicções teóricas, sobretudo. Não lhes parece? A falta de conhecimento mínimo de doutrina, infelizmente, leva a esses lances que se vê no movimento, né? A evocação se dá primeiro pelo pensamento. Tá? Por mais que você tenha um grupo e tenha elementos para tal, se você não pensar no evocado, esse laço que é tão importante para se fazer uma boa comunicação, é realmente uma questão de ordem. Infelizmente, esses grupos, por falta de estudo, não têm minimamente o conhecimento disso. Essa questão aí passa pela outra, de que o movimento se perde em acreditar que mediunidade é só aquilo que pode ser visto e tocado. São inúmeras. Aliás, eu vou arriscar uma porcentagem aqui, talvez mais de 70% ou 80% das evocações, os espíritos que ali estão presentes não têm condições de se manifestar. Ou não acham um elemento material, humano, para se manifestar, que é a questão do médium próprio para isso, o médium cuja afinidade lhe dá essa condição, e muitas vezes nos é relatado a presença daquele espírito ali, sem condições de entrar em comunicação, em contato direto com aqueles que os evocam. Isso ocorre muito quando a evocação é feita por um familiar, que geralmente ainda está em alguma das fases do luto, ou ainda está numa fase às vezes, de total
contrariedade com a perda, né? Aliás, a maioria das vezes com a revolta com a própria existência, aquela grande questão do porquê, por que o meu familiar, por que o meu... Então, o espírito pode estar até presente, mas ele não tem condições de resolver essas pendengas, né? Então, eu arriscaria aí 70%, 80% das vezes. E essas pessoas, sem o estudo e sem a observação desses fatos, acreditam que o evocado ou o espontâneo é só aquele que visualmente você pode constatar pela escrita, pela fonia, ou às vezes até pelos espetáculos circenses de médium subindo em paredes, no modo de dizer aí, né? Quase toda vez que o espírito é evocado, quase 100%, ele está presente ou alguém responsável por ele está. Agora, se vai se comunicar, aí a gente já estudou e talvez estude mais à frente aí, tem uma série de questões que precisam ser preenchidas. O elemento mediúnico necessário, próprio para aquilo, as condições do encarnado de ouvir aquele espírito, as condições daquele espírito de conseguir passar a sua mensagem para os encarnados. Então, as pessoas perdem, né? E aí acreditam que a vocação não funciona, entre aspas, né? Porque simplesmente não estudam os fundamentos básicos da doutrina. E esse exemplo aí nos faz lembrar também que há aqueles que acreditam em outros meios materiais para atrair os espíritos, né? Então a gente vê isso desde muito tempo, né? Muitos antes do próprio surgimento da doutrina espírita, onde se utilizavam, e ainda alguns movimentos ainda se utilizam, né? De instrumentos musicais, danças, amuletos, talismãs, enfim, rituais com que essas pessoas acreditam atrair os espíritos. Enquanto, na verdade, ignoram, assim como, infelizmente, alguns que não estudam devidamente a doutrina espírita, ignoram que o móvel disso tudo é o pensamento, e não a forma material, e não o meio material. Então, o que a gente vê, por vezes, são algumas pessoas pouco versadas no estudo da doutrina, na própria doutrina, que ainda trazem essas ideias de que meios materiais possam ter alguma influência sobre os espíritos, enquanto, na verdade, o que está por trás disso tudo é o pensamento, o que dispensaria praticamente tudo isso, né? Porque uma vez que você pensa, você não precisa, né? Fica completamente dispensado o uso de qualquer outro meio material. É interessante, né? Que, como diz aí, né? O que atrai é o pensamento, né? Independente da escrita, né? E isso vale também para a palavra, né? Só que, no caso da palavra, a palavra é útil porque a palavra reúne pensamentos, né? Então, quando você faz uma evocação nominal numa reunião, onde tem várias pessoas, você fala assim: eu peço a Deus a permissão de que o espírito de Agostinho possa se apresentar. Você une o pensamento de todos na reunião ali, naquela ideia. Então é por isso que a palavra, é por isso que Kardec recomendava a evocação nominal, direta e nominal. Você tem que falar. É porque se você ficar, não tem telepatia ainda, né? Se você ficar só na sua, a palavra é material, mas se ficar só na sua cabeça não vai passar para os outros. Então, por isso que a evocação nominal e direta era recomendada por Kardec. Mas, claro, penduricalhos, objetos materiais, talismãs, nada disso serve, né? O Eric lembrou bem aí, essa questão da comunhão de pensamentos, ou da ligação de pensamentos na evocação, ela passa por algumas questões sutis. Por isso que eu acredito que Kardec recomendava muito ao evocador do grupo fazer nominalmente a evocação.
Porque a gente sabe que as ligações de pensamento são entre aqueles que se simpatizam. Então, geralmente, é entre o familiar que pensa naquele espírito querido. A gente conseguiu ver essas situações assim. Geralmente, a pessoa que nos procura para obter uma comunicação ou para saber alguma notícia de um familiar desencarnado, a gente tem umas primeiras conversas. Ou seja, ele está evocando o seu familiar. Agora, para que eu pense naquele familiar que geralmente eu não conheci pessoalmente, ou seja, não tenho nenhuma referência dele, seria quase que mágico, né? Então, a evocação nominal do grupo para aquele espírito que está sendo evocado naquele momento em nome de um familiar é o que forma, talvez, ou que fortaleça, ou que feche esse laço do pensamento, né? Porque seria, a gente tem algumas experiências de evocações à distância, a gente está sempre se perguntando, tudo bem, a gente sabe que a parte espiritual ainda é algo a se descobrir, a mecânica das ligações espirituais e tal, principalmente pelo pensamento. Mas aí a gente descobriu o seguinte, dificilmente você consegue uma evocação direta de alguém buscando um familiar, se você não teve contato, se ninguém do grupo teve pelo menos um contato prévio com aquela pessoa. Então, eu acho que os laços vão se fechando aí pelo pensamento. Aquele que está evocando não tem condições de ter a presença do seu familiar ali do seu lado, com certeza, não tem como confirmar. Ela é confirmada com um grupo mediúnico, muitas vezes, distante e desconhecido daquela pessoa e daquele espírito que está sendo evocado. Então, aí a questão da evocação nominal, acho que fecha esse laço do pensamento aí. Neste caso, o que vamos destacar no processo é uma comunhão de intenções, que todos são solidários à intenção de se estabelecer a comunicação entre os familiares, não é? Isso como uma atitude de cumprimento da lei de caridade e, como o Cláudio diz, né, vai constituir o fecho que possibilitará o laço de simpatia. 20ª pergunta, 25ª, melhor dizendo. Quando se manifeste um espírito inferior, poder-se-á obrigá-lo a retirar-se? Resposta: sim, não se lhe dando atenção. Mas, como quereis que se retire quando vos divertis com as torpezas? Os espíritos inferiores se ligam aos que os escutam com complacência, como os tolos entre vós. Mais uma vez, a questão de impor limites às manifestações dos espíritos imperfeitos. Algum comentário? Olha, a esse respeito, a gente não vai relatar nomes aqui, que não é o intuito do estudo de hoje, mas está dentro dessa pergunta e dessa questão aí. Foram me passados alguns vídeos nesses últimos dias de manifestações de espíritos filmadas e jogadas aí no YouTube, e de espíritos prenunciando desgraças, espíritos prenunciando desastres, e alguns, com certeza, na maioria, todos com um intuito puxando aí para os acontecimentos políticos. Então a gente fica se perguntando se essas pessoas são espíritas. E aí uma pesquisa de 2 ou 3 minutos daquele grupo, você vai ver que de espírita talvez nem a placa do local é.
Então é preciso a gente talvez começar a esclarecer isso. Isso entra dentro disso aqui. Poxa, os caras passam um vídeo de um espírito sendo filmado e sendo gravado por mais de hora, falando só de coisas negativas, só de desastres, e isso é jogado na internet sem o menor cuidado, sem a menor explicação. Acredito até que a liberdade é essa, mas olha, esse espírito é um espírito inferior porque ele só fala bobagem. É o que está se dizendo aí, só torpezas. E nem isso é falado. É colocado no meio aí como se fosse uma grande novidade, ou como se fosse o suprassumo da verdade. Eu fiquei muito chateado esses dias, porque graças a Deus que esses amigos me mandaram os vídeos e falaram, olha, a gente não vai passar essas coisas para frente. Eu falei, mas nem tem condições. Então precisava se ver isso. É isso daí, ó. Se você dá atenção, se o espírito começa a conversar comigo, tudo bem, eu vou ouvi-lo, 5, 10, 15 minutos, vou fazer uma ou outra parte ali, e as torpezas continuam, as tolices continuam, desculpa, meu amigo, eu tenho mais o que fazer. Ponto. Tá? São coisas tão triviais, talvez porque a gente está batendo nessa tecla já há muitos anos de tentar estudar, tentar compreender essas relações com os espíritos, segundo a doutrina, e essas pessoas deixaram isso de lado. Mas, infelizmente, isso parece ser uma coisa comum hoje em dia. Então, olha, não tem o que conversar. O que pode se fazer, meu amigo, eu tenho mais o que fazer, o médium tem mais o que fazer do que utilizar a mediunidade para esse tipo de coisa. O que a gente viu nesses vídeos por exemplo, potenciais mediúnicos vastos, utilizados dessa forma por meia dúzia de pessoas que acham que isso é o suprassumo do entre aspas, do espiritismo, ainda dizem. Esse é que é a coisa, né? Os espíritos, poxa, é muito simples isso. Há muitos anos atrás, um espírito chamado obsessor, na época ainda chamavam os espíritos de obsessor, num desses trabalhos de desobsessão antigos aí, levava o familiar, levava o chefe da família para o bar. Levava entre aspas, né? O cara vai com os seus próprios pés. Mas o espírito exercia ali uma certa... se o cara ouve, então vai. Tá. Quando perguntado para ele, ou realmente conversando clara com ele, falou, meu amigo, eu gosto de sentir o aroma da bebida. O cara gosta de beber, eu chamo ele para ir no bar. Ele me leva, ele vai. Quer dizer, tá, e aí se culpam os espíritos por tudo aí, quando bastava falar assim, não vou no boteco hoje, caramba. É basicamente isso daí, viu? Boa lembrança mesmo, né? É justamente isso que está dizendo ali, que por vezes muitos têm uma excessiva complacência com os espíritos inferiores. Então, quando a gente vai, por exemplo, ver, né, o sentido de complacência, a gente acha, por exemplo, que a gente encontra aqui na internet o seguinte, né, no dicionário: tendência usual para concordar com outra pessoa, buscando agradá-la ou tentando ser agradável. Ato ou comportamento baseado nessa tendência, gentileza. E realmente, né, se fazem verdadeiros pactos, né, com esses espíritos, dando voz a todas as asneiras que eles se dispõem a dizer. Então, é por isso, né, que nós tivemos esses casos aí que o Cláudio bem citou, e livros, uma série de livros publicados, né, mensagens avulsas completamente distantes, até da própria doutrina, da ciência, até mesmo da mais básica noção moral. É porque nós, né,
esses espíritos acabam encontrando esse ambiente fértil junto a encarnados que os tratam com essa complacência que está dizendo aí. É o que fala no capítulo da obsessão, né? É você realmente ter paciência e cansar o espírito, né? Não dar importância, né? Porque o espírito brincalhão, né? Ele se alimenta disso, né? É igual, por exemplo, na internet, né? Às vezes na internet tem os haters, né? Os trolls, como é chamada. Aí você dá atenção, ele continua trolando os comentários do YouTube. Aí você não tem que silenciar e aí para. Então é a mesma coisa com esses espíritos brincalhões, esses espíritos. Você tem que cansar eles e eles vão embora, procurar outro grupo quando você não dá a recepção. Agora eu gostaria de fazer, para apimentar um pouco, um contraponto, que me parece revestir a boa-fé de alguns no meio, que no rumo da ambiguidade da palavra complacência, e citada pelo Arthur como sinônimo de gentileza, escutam tais categorias ou classes de espírito no afã de exercitar caridade, não é? No afã de convertê-los a melhores atitudes. Então, creio que não seja despiciendo, não seja desnecessário fazermos anotações com base no capítulo citado pelo Eric, das obsessões, com relação à abordagem, que deve ser muito minuciosa em capturar a intenção do espírito, percebendo que ele não está aberto a nenhum tipo de preleção que possa lhe favorecer moralmente e que ele deseja simplesmente, né, jogar a conversa fora, ocupar inutilmente, desviando o grupo de sua finalidade séria, ele deve merecer, então, o devido reproche, ou desprezo, ou limite em que pese esse nosso dever de sermos caritativos, de sermos generosos, gentis, não é prudente, não é virtuoso que exageremos quando fique patenteado a má intenção, a má vontade do espírito que deseja simplesmente brincar, enganar, fazer, né, desvirtuar o grupo. Então, reflitam todos que estão na prática a respeito dessa sensibilidade de captar a intenção do espírito. Se ele dá margem efetivamente a receber ajuda, conselhos, não é? Ou auxiliar numa dada pesquisa de observação, ou se ele está fechado no seu mundo de deboche, de endurecimento, de brincadeiras, etc. Então, cada um deve desenvolver essa capacidade, essa habilidade de reconhecer qual é a pretensão do espírito que discursa, né, que se manifesta no grupo. 26ª pergunta. A evocação feita em nome de Deus é uma garantia contra a imiscuência dos maus espíritos? Resposta. O nome de Deus não constitui freio para todos os espíritos, mas contém muitos deles. Por esse meio, sempre afastareis alguns, e muito mais afastareis, se ela for feita do fundo do coração e não como fórmula banal. Então, aí a questão do fundo do pensamento também deve falar forte, não é, gente? Às vezes se interpreta mal Kardec, né? Essas linhas
sobre a técnica da evocação em nome de Deus. Se não for feita com o sentimento profundo, não é, de seriedade, de sentimento, de glorificação, de louvor à divindade, pode ser inútil, né? Olha, com certeza, a gente passou por algumas experiências aqui. Hoje, quando fazemos evocações, até fazemos do método mais simples possível. Porque ao longo dos anos fomos descobrindo 2 detalhes com essa questão Deus, que precisa, acredito que precisaríamos estar atentos. Por isso os amigos espirituais falam muito de buscar a fé raciocinada, que vai ser a única que vai segurar a gente em pé um dia. Muitas vezes evocando em nome de Deus, ou fazendo uma prece, às vezes até sentida no início da evocação, nós tínhamos agressões muito grandes aos médiuns. Com o tempo, fomos descobrir que trabalhávamos um grupo de espíritos que a relação desses espíritos com a igreja, que infelizmente fazia as coisas em nome de Deus, foi absurda. Então, quando se tocava no nome de Deus, esses espíritos ficavam em total desespero ali na reunião. Ponto. Fomos acertando isso. Depois fomos descobrir ao longo do tempo que muitos espíritos, e vejam bem, muitos até contemporâneos, a palavra Deus para eles, a gente conhece pessoas que, quando você fala de Deus, ou tenta argumentar alguma coisa sobre Deus, essas pessoas não têm o mínimo sentimento, ou o mínimo, não param nem para pensar nessa questão. Então, a gente viu que funciona? Sim, como diz aí. É um freio para muitos? Sim. Mas é preciso muita delicadeza para trabalhar nessa questão aí, viu? Haja visto que hoje, se você for conversar, às vezes até com familiares, você vê interpretações da questão Deus que variam ao infinito. Então, a gente hoje está começando a buscar essa fé no sentido realmente de poder explicar a esses amigos a questão Deus segundo a doutrina mesmo, como um criador de fato de tudo que existe, não um mero penduricário religioso. Uma das questões mais difíceis, e eu falo de conhecimento próprio, é o diálogo com antigos religiosos. E como é que você vai falar de Deus para espíritos que viveram em essência, acreditando-se representantes de Deus? Olha, eu, de depoimento próprio, ainda tenho dificuldades, por isso busco muito essa questão da fé raciocinada, da doutrina. Acreditar em Deus hoje, junto desses espíritos aí, é um exercício de racionalização muito, mas muito grande, né? Sim, o que estamos vendo aí é a ênfase, a importância da sinceridade, né? De não fazermos as coisas mecanicamente, não, dispensarmos fórmulas. Então, tudo deva ser feito de uma maneira espontânea, sincera, real, verdadeira, e não, né, apenas ali, como já dissemos, de maneira ali mecânica, como se houvesse um passo a passo que você tenha que seguir e que não tenha ali nenhuma emoção, não se envolva nenhuma emoção. Quer dizer, não é assim, né? Não é uma receitinha de bolo que você vai seguir sempre a mesma coisa e depois você acaba fazendo aquilo sem olhar a receita, né?
Então, é basicamente isso que a gente aprende com o Espiritismo, né, que nos faz libertar desses convencionalismos, né, de fórmulas, de rituais, né, de tudo aquilo que não tenha, como já dissemos, né, a sua devida espontaneidade, a sua verdade, né, como está dizendo ali, né, se ela for feita do fundo do coração. Então, essa é uma figura de linguagem que está se referindo mesmo a você colocar a emoção ali, uma emoção verdadeira, e, obviamente, sempre com o contributo da razão, quer dizer, da razão e emoção sempre em total equilíbrio. E eu diria, Arthur, que na base da razão e da emoção, o pensamento, não é? Que é a essência que tanto é valorizada pelos espíritos. Né? O pensamento é tudo. O pensamento diz quem nós somos e o que estamos realmente sentindo. Então, nós devemos, pelo recolhimento, ter muita lucidez com relação a onde colocamos o nosso pensamento. A todo instante, no momento do estudo, da prática mediúnica, porque temos uma tendência natural, pela nossa condição aprendiz de espírito imperfeito, de oscilar no pensamento. Né? Enquanto o dialogador está ali pronunciando, ainda que nominalmente, Eric, aquele que deverá ser evocado, nós estamos cogitando se vamos chegar a tempo para o próximo compromisso, né? No final da noite, se esquecemos a chave na porta de casa, se, enfim, vamos ter o que comer, porque já está dando uma sensação, né, de fome, e essas coisas atacam a gente o tempo todo, né? Uma tergiversação assim, voluntária, com muitas cogitações, imaginações, criações mentais que precisamos controlar, né? Aprendendo aí a vigilância dos pensamentos ou sobre os pensamentos, porque é deles que se originam as emoções, né? Então, se eu estou pensando realmente em Deus, na inteireza conceitual, isso naturalmente vai ser acompanhado de uma comoção, né, diante de tudo que Deus significa realmente à luz do Espiritismo para a gente. Então, quando a gente vê que o negócio é seco, né, que se pronuncia a palavra, mas ela voa como o vento, né, na hora da tempestade muito rapidamente, significa que é da boca para fora, que realmente não está lá, não instalou ali a comunhão de pensamento. Tão fugidia é a ideia manifestada de ocasião. 27ª. Poder-se-á evocar nominativamente muitos espíritos ao mesmo tempo? Vamos ver a resposta. Está com problema para arrastar o texto, eu acredito. Vamos ver se Parece que o sinal lá, né? Olha lá, congelou. Resposta: não há nisso dificuldade alguma. E, se tivesseis 3 ou 4 mãos para escrever, 3 ou 4 espíritos vos responderiam ao mesmo tempo. É o que ocorre se dispõe de muitos médiuns. E aí, Cláudio, na tua experiência, é muito difícil? Tranquilamente. Nós tínhamos iniciado o aprendizado de forma errônea muitos anos atrás, onde se fazia o tal do atendimento mediúnico. Você tinha
4 ou 5 médiums, e enquanto um falava, os outros eram obrigatoriamente, tinham que ficar em silêncio. Quando começamos realmente a estudar a doutrina, a observar os fatos, a gente percebia o seguinte: não há nenhuma dificuldade de 2, 3, 4, 5, 6 espíritos se comunicarem ao mesmo tempo, desde que o grupo esteja em unissono e treinado para isso. Kardec, eu não me lembro em que situação aí, utiliza uma palavra que a tradução traduziu por... não estou conseguindo lembrar a palavra aqui, que é uma palavra que hoje ela é evitada de toda maneira, mas são treinados. Você tem que ter um treino. Então, o médium que percebe-se envolvido enquanto um outro espírito está falando, ele automaticamente tenta dar um sinal ao coordenador, ao dirigente da reunião. Nós tivemos uma vez a presença de um presidente de casa espírita numa das nossas reuniões. Ele acompanhou tudo e depois nunca mais voltou. E também não comentou nada. Depois ficamos sabendo por A mais B que assim, não, a reunião lá que eu participei com o Cláudio é muito chata. A maioria dos espíritos escreve em silêncio, e ele fala com 3 ou 4 espíritos ao mesmo tempo. A pessoa não se deu ao trabalho de observar, por exemplo, que esse resultado que temos hoje vem de um treinamento de 20 anos com esses médiuns, ou seja, o médium aprendeu a manter a sua mediunidade em unissono com o grupo, que se houver um diálogo com um espírito que ele pode atrapalhar, ele simplesmente puxa uma folha e passa nominalmente aquilo que o espírito o está comunicando. E você tem tempo depois para ler aquilo e, inclusive, responder. A gente consegue hoje manter um diálogo com 2, 3 espíritos ao mesmo tempo, e quando há mais necessidade, alguém se propõe a dialogar calmamente com o outro, mais consentâneo do outro lado ali. Então, desde que o grupo esteja treinado, afinado para isso, não há necessidade nenhuma de obrigar os médiuns a manterem, entre aspas, restrito ali a sua mediunidade e a comunicação do espírito presente, porque um já está se comunicando. Infelizmente, as pessoas vêm por essa tendência aí. E para se ter uma ideia, a gente vem de uma escola onde o espírito comunicante tinha 2 ou 3 minutos para falar, para que pudesse cada um falar de uma vez. Parece, entre aspas, muito bonito isso, a princípio, eu fiz isso durante muitos anos. Depois você percebe que não havia diálogo, havia, como se diz, só um unissono da manifestação em si e da orientação, entre aspas, básica ali, para todos os espíritos, geralmente, sem denegrir nada aqui, mas o básico era vai com essa luzinha, até que um dia um desses amigos espirituais falou: olha, eu não sei, já que vim aqui várias vezes, mandaram eu seguir essa luzinha e até agora eu não encontrei essa menina. Aí a gente parou e falou: peraí, o que a gente está fazendo? Porque já era a coisa maquinal que era feita. Aí, quando se começa a dialogar com os espíritos, você tinha alguns espíritos conversar 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. E aí houve até alguns confrontos com diretorias, etc. e tal, até que a gente achou melhor formar os grupos familiares para não atrapalhar ninguém. Basicamente é isso daí. Deixando bem claro que não se trata de uma ordem prescrita rigidamente pela ciência espírita.
Ao contrário, temos notícia pelos boletins publicados na Revista Espírita sobre uma certa ordem para que houvesse uma evocação de cada vez, né, sem utilizar simultaneamente os médiuns, quando se tratava principalmente de indagar aos espíritos superiores sobre um dado assunto, né, sobre um objeto de estudo que deveria requerer a atenção, o recolhimento, a concentração de todos em dado instante, tanto para evocar quanto para receber a instrução e estabelecer, a partir daí, o diálogo instrutivo. A gente deixa em aberto que estamos comentando sobre reuniões que nós poderíamos dizer, classificar assim como abertas. As reuniões de evocações realmente têm que ter uma ordem quase que rígida, tá? E você dispõe e você identifica aquele médium propício e necessário para a evocação, e realmente há uma ordem quase que absoluta dos espíritos que dirigem essas reuniões também, porque não são os encarnados que dirigem essas reuniões, né? Geralmente, o espírito responsável pelo grupo é que conduz os espíritos menos afeitos a comunicarem, né? E aqueles outros que já estão acostumados e já têm sabedoria para se comunicarem por si, também quase que exigem uma ordem para que possam ser ouvidos atentamente. As reuniões abertas, como nós dissemos assim, dá para se trabalhar também com disciplina. Você pode trabalhar com 3, 4, às vezes 5 manifestações ao mesmo tempo, em ordem, sem que nenhuma atrapalhe a outra. Por isso, até a gente optou aqui pela escrita, porque você consegue coordenar a conversa pela escrita de vários médiuns ao mesmo tempo. Me parece também que se o ambiente for muito pequeno e você na reunião se dispõe a conversar com 2, 3 espíritos ao mesmo tempo, se estabelece ali um problema de poluição sonora bem complicado, né? Porque fica aquele vozerio ali de vários, né? Então realmente fica complicado até sobre esse aspecto. Então, há uma combinação conforme as circunstâncias. 28ª pergunta. Quando muitos espíritos são evocados simultaneamente, não havendo mais de um médium, qual que responde? Resposta: um deles responde por todos e exprime o pensamento coletivo. Como é que nós podemos contextualizar essa resposta? Vale para todos os casos? Acredito que para casos desse tipo aí, alguns médiuns relatam para a gente o seguinte: bom, Cláudio, nós estamos aqui em 3 ou 4 pessoas, sabendo que tem 2 médiuns, por exemplo, e eu vejo uma fila ou eu vejo uma quantidade de espíritos aqui absurda. É claro que não há condições de todos, e inclusive quase todos querem se comunicar. Quando o grupo é afinado com o pensamento, a tranquilidade, as vibrações, orações até, no preparo antecipado, o que ocorre? 1 ou 2 espíritos são elegidos como representantes do grupo. E fala em geral. Isso eu me lembro uma vez um médium um pouco perturbado, que quando participava da reunião ficava apavorado pelo número de espíritos que visualizava na reunião. E foi bem esclarecido isso. É impossível se ater a todos os necessitados ou a todas as necessidades até dos encarnados que ali estão também evocando.
Então, geralmente, a mensagem que vem é de cunho geral, principalmente de consolação ou de esclarecimento sobre vida espiritual, né? Eric deseja Interessante fazer alguma que observação? depende, né? Depende se forem espíritos simpáticos, né? Porque aí pode exprimir o pensamento coletivo, né? Se forem espíritos antagônicos, não vai ser possível. Então depende do caso. É boa distinção. Não dá para presumir infalível, né, este método. E, inclusive, pode existir um risco de mistificação. Não é? Quando um espírito familiar ao médium, que o médium aceita com muita facilidade tudo que ele diz, podendo presumir, inclusive, que se trata do seu guia, sem selo, ele pode filtrar de maneira infiel, né, o conteúdo dos espíritos circundante e que desejam se comunicar, ou que não estejam realmente presentes, ele vai lá e diz que pode estar, e, enfim, existe uma série de possibilidades de impostura quando se trata de um familiar imperfeito. Então, daí aquilo que insistentemente colocamos quanto ao zelo de boa formação dos médiuns, para que eles possam contribuir depois de desenvolver-se, dentre outros, por meio do estabelecimento da comunicação regular e segura com o seu guia espiritual. Porque, identificado seu guia, este poderá servir de intermediário confiável para este fim, né? Para essa circunstância em que os espíritos evocados não conseguem passar a sua comunicação diretamente. Bem lembrado aí, Rui, porque as perguntas basicamente estão relacionadas à questão do espírito, né? E o médium é também um fator primordial aí. Já tivemos casos em que os médiums, com essa dificuldade, que praticamente só queriam o contato com tal ou qual espírito, tiveram que ser afastados do grupo por um tempo, para que as coisas se restabelecessem naturalmente, porque é uma coisa que acontece a miúde, viu? O médium, como se diz assim, se fecha para os outros espíritos, geralmente desconhecidos que o cercam na reunião, e se projeta naquele que é de sua preferência. Já tivemos casos assim. O espírito que gosta de se comunicar ou que quer se comunicar, algumas vezes se deixa levar por essa preferência do médium e causa uns certos transtornos no trabalho do grupo. É preciso estar sempre atento. Como a pergunta aí se refere mais aos espíritos, a gente deixou para falar disso quando aparecer a questão aí. Perfeito. A questão é realmente, numa resposta assim, a gente atentar que é preciso contextualizar. Muitas vezes, para ter a instrução espírita completa, nós devemos combinar mais de uma questão do Livro dos Espíritos, mais de dois trechos do Livro dos Médiuns, para termos o pensamento completo, né, a teoria completa espírita. Fico muito preocupado com essa interpretação assim ao pé da letra, isolada, que pode gerar falsas expectativas, né? Como me parece neste caso, mas você tem razão, Cláudio, que em outro ponto certamente a ideia virá à tona. 29ª pergunta.
Poderia o mesmo espírito comunicar-se simultaneamente durante uma sessão por dois médiuns diferentes? Resposta: tão facilmente quanto entre vós, os que ditam várias cartas ao mesmo tempo. Nota: vimos um espírito responder, servindo-se de dois médiuns ao mesmo tempo, as perguntas que lhe eram dirigidas, por um em francês, por outro em inglês, sendo idênticas as respostas quanto ao sentido. Algumas até eram a tradução literal de outras. Dois espíritos, evocados simultaneamente por dois médiuns, podem travar entre si uma conversação, sem que este modo de comunicação lhe seja necessário, pois que reciprocamente um lê os pensamentos do outro, eles se prestam a isso algumas vezes para nossa instrução. Se são espíritos inferiores, como ainda estão imbuídos das paixões terrenas e das ideias corpóreas, pode acontecer que disputem e se apostrofem com palavras pesadas, que se reprochem mutuamente os erros e até que atirem os lápis, as cestas, as pranchetas, etc., um contra o outro. Tem algumas lembranças nesse sentido. E os amigos têm? Se tem, hein? Quem trabalha com um grupo mediúnico realmente a sério tem que ter passado por essas experiências. Nós temos aqui algumas situações bem sui generis. Veja bem, eu moro numa cidade chamada Aguaí, que em Tupi-Guarani significa guiso da Cascavel. Essa cidade, antigamente, quando fundada, tinha o nome de Cascavel, ou seja, uma terra de índios. E, infelizmente, no meio espírito tem-se essa tendência de europeizar, olha a palavrão aqui, hein? Europeizar as manifestações. Qual não foi a nossa surpresa algumas vezes, onde médiuns começavam a se enfrentar durante a reunião, a ponto de, às vezes, até se levantarem um contra o outro, até que descobrimos o seguinte, com o tempo e com serenidade, que, assim, tribos diferentes viveram nessa região. E essas tribos se digladiavam por causa de terras e caças. E nós fizemos um longo trabalho aqui, acho que de quase 5 anos. Depois, até muitas das referências que tivemos espiritualmente foram comprovadas por um estudioso que fez um estudo histórico das tribos indígenas da região aqui. Então, o que acontece é o seguinte, são 5 tribos viveram nessa região ao longo dos séculos, e muitas delas eram inimigas. E algumas vezes incorporavam nos médiuns distintos ali e se atracavam se a gente deixasse. Até que foram devagar sendo esclarecidas e até hoje temos os chamados indígenas amigos que nos agradecem e às vezes se apresentam na reunião para dizer que se lembram de nós. Então, para ter uma ideia do que é isso aí, pode acontecer, acontece naturalmente, e na nossa situação aqui foi um trabalho de longo prazo e depois referenciado por esse estudo histórico do professor aqui. Mas quem trabalha com um grupo provavelmente deve ter passado por essas experiências. E várias outras, onde espíritos antagônicos quiseram, como se diz, bater boca no meio da reunião até que a gente dá um basta e pronto, né? É bonito quando surge a reconciliação nessa oportunidade, não é? Quando não prevalece a algazarra, mas realmente uma instrução fecunda diante
de uma abordagem bem sucedida que os demovam aí do espírito de ressentimento, né, de disputa, etc. Vamos à questão seguinte? Trigésima pergunta. Pode o espírito, simultaneamente evocado em muitos pontos, responder ao mesmo tempo as perguntas que lhe são dirigidas? Resposta: pode, se for um espírito elevado. Nesse caso, o espírito se divide ou tem o dom da ubiquidade? Resposta: o Sol é um só e, no entanto, irradia ao seu derredor, levando longe seus raios sem se dividir. Do mesmo modo, os espíritos. O pensamento do espírito é como uma centelha que projeta longe a sua claridade e pode ser vista de todos os pontos do horizonte. Quanto mais puro é o espírito, tanto mais o seu pensamento se irradia e se estende como a luz. Os espíritos inferiores são muito materiais. Não podem responder senão a uma única pessoa de cada vez. Nem viram lugar, são chamados em outro. Um espírito superior, chamado ao mesmo tempo em pontos diferentes, responderá a ambas as evocações se forem ambas sérias e fervorosas. No caso contrário, dará preferência à mais séria. Antes de prosseguir, meus amigos, o que me impressiona neste lance da resposta simultânea é a capacidade do espírito de dividir a atenção, né? De desdobrar o seu foco. Essa parte do irradiar o pensamento, a gente até com internet, WhatsApp hoje, né, vê que é xarope, né? Mas essa questão de dar atenção ao mesmo tempo a diferentes apelos e conversações é que nos descortina, vamos dizer, uma faculdade intelectual aí que nos aguarda, que é muito poderosa, né? Muito interessante. O dom da ubiquidade, né? Como falou ali, né? A capacidade do espírito de se comunicar em vários pontos. Então, mas algo mais para espíritos elevados, né? Me fez lembrar um caso, né, que eu tratei recentemente, mas não vou me alongar aqui, onde um médium brasileiro diz ter presenciado o espírito, né, de um guru indiano que teria, segundo ele, esse dom da ubiquidade e o atendido de uma crise de angina, enquanto que, na verdade, quer dizer, se a gente levar em conta que esse dom da ubiquidade só é dado a espíritos de uma natureza superior, né, que já de um nível já bem avançado em termos de progresso espiritual, não faria o menor sentido, uma vez que o tal guru indiano se envolveu em vários problemas seríssimos, né? Então, a gente tem que ter cuidado mesmo em quem a gente avalia, porque para não se enganar, né? E também não atribuir a espíritos de uma segunda ou terceira ordem capacidades que só um espírito já, talvez já de uma primeira ordem, possam realmente conseguir realizar. A questão aí, quando se fala em espírito elevado, a gente ainda está muito cru para chegar no entendimento do que seja um espírito com tal capacidade, né? Que há possibilidade, o pouco que a gente pôde conversar uma vez com um espírito, ele disse, olha, é muito difícil porque não há analogia e não há palavras para explicar a vocês.
Mas existem, ele disse, existem espíritos. Ele falou, a gente tem que falar classes para vocês. Não é isso. Mas existem espíritos de uma classe tal em que eles veem o tempo ao mesmo tempo, passado, presente e futuro. Esse espírito com quem a gente teve contato há muito tempo, num trabalho de estudo, de conversação, ele disse, a gente tem notícia desses espíritos. A gente não tem condições nem de imaginar como eles são. E olha que quem está te falando aqui é um espírito que achava que sabia alguma coisa de espiritualidade. Então, eles dizem que esses espíritos que eles chamam de... ele falou, tem que dar nome para vocês. Ele falou, vamos dizer que seriam viajantes. Eles estariam ao mesmo tempo há 1000 anos atrás e podem estar ao mesmo tempo há 10.000 anos à frente, ao mesmo tempo sabendo tudo o que acontece. Então, ele falou, até para a gente não há como explicar isso. Então, quando a gente fala em espírito elevado irradiando-se, e dão a analogia aí com o Sol, imaginem, o Sol irradia aí, nós somos o terceiro planeta, né? A radiação do Sol é sentida por todos os planetas aí da classe conhecida e muito mais além, minimamente que seja, que nós não temos instrumentos para medir, né? Mas então, imagine isso na questão de um espírito, realmente. Está muito longe da gente. Vamos agora não sei se a gente prossegue a nota ou se podemos interromper aqui para reiniciar na semana que vem, né? Já estamos com o horário adiantado, não é? Então, vamos nos despedindo e renovando o convite para estarmos aqui na semana que vem, neste mesmo horário, para continuar o assunto. Abraço, pessoal. Abraço. Então, pessoal, obrigado. Obrigado aqui a Sandra que fez a pergunta, né? E é isso, nos vemos na próxima terça. Até a próxima.